a rota de Deus para a sua vida. Você conhece alguém que precisa de direção para a sua vida? Então essa palavra é para ela. Talvez você mesmo não entenda hoje por que você está traçando uma rota que você não planejou, que você não gostaria de passar por ela. Então quero usar aqui a oportunidade desta noite para a gente falar sobre isso. E a minha leitura de hoje, para quem vai anotar, para quem vai acompanhar na sua Bíblia, está em Êxodo, no capítulo 13, nos versos 17 e 18. Então vamos ler Êxodo 13, 17 e 18, tá? São 2 versículos. Vamos começar a leitura aqui. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus do Egito, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, porque disse o Senhor consigo mesmo: se eles se defrontarem com uma guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva até ao mar. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Muito bem, então nós vamos falar sobre essa rota, sobre esse caminho que Deus conduziu o povo. Foi um caminho desconhecido, um caminho que não era conhecido pelos israelitas. Por isso que nós vamos falar sobre a rota que Deus traçou para nós. Então, quando o faraó permitiu que o povo saísse, Deus disse: não permitirei que o povo vá pelo caminho que dá acesso à terra dos filisteus, porque é um caminho mais fácil, é um caminho que é fácil de marcar, de sinalizar. Caso eles encontrem, ou quando eles encontrarem a guerra, eles não sejam tentados e voltem. Porque quando você sabe o caminho, por onde veio, por onde andou, por onde foi, é muito mais fácil para você voltar. Não é assim? Porque quando você anda por um caminho fácil, você pode marcá-lo, você pode sinalizá-lo e fica mais fácil para você voltar. Então essa foi a visão de Deus. Deus disse: se eu levá-los por um caminho fácil, eles vão, quando encontrarem a guerra, seus inimigos, seus adversários, eles já sabem o caminho de volta para o Egito, então eles tomam a rota voltando. Então Deus disse: eu levo por um caminho desconhecido, pela rota do Mar Vermelho, por um caminho que eles não conhecem, vão dar volta, mas em compensação eu os levo pelo deserto e eles não vão saber como voltar na hora, quando forem atacados, quando forem provados, eles não terão como retornar. Então nós vamos falar sobre isso. Como é que Deus nos conduz, né? Então Deus sempre vai agir na nossa vida por uma rota diferente daquela que eu e você planejamos para nós. Você já fez planos para a sua vida? Você tem feito planos para a sua vida? Tem muita gente planejando a sua vida, mas é diferente do plano que Deus já traçou para você. Eu vejo as pessoas fazendo isso o tempo todo. Elas estão rompendo com um sistema, com um poder, com algo que lhe dominava, e elas estão rumando para algo que Deus tem para a vida delas, mas elas sinalizam sempre o caminho de volta. Elas estão sempre sinalizando o caminho para que, quando der ruim, elas retornem para o lugar de origem, ou o lugar onde elas estavam muito bem acomodadas.
Quando Deus complica o caminho de volta do povo para o Egito, porque Deus conhece o ser humano. O povo estava saindo, rompendo de um cativeiro egípcio, onde ficou escravo por 430 anos, só sabia fazer tijolos e cidades para os egípcios, viveu acorrentado, viveu sem sonhos, sem projetos. E Deus diz: eu tenho uma terra prometida para vocês. E Deus mostrou a terra prometida. Deus deu a eles a oportunidade de sair para algo novo. Mas quando Deus soube que o caminho por onde eles estavam indo para a terra prometida era um caminho de fácil acesso, e era um caminho que poderia muito bem ser marcado, então Deus percebe que o caminho, a rota de saída do Egito para a terra prometida era um caminho muito fácil, era um caminho que se poderia marcar com facilidade, sinalizar com facilidade. E Deus, obviamente, pensa, como lemos aqui no texto, Deus diz: se eles seguirem por esse caminho, quando chegar o tempo da guerra, quando eles tiverem que enfrentar adversários e adversidades, a primeira coisa que vai acontecer, eles vão voltar pelo caminho e vão retornar para o Egito. Então Deus diz: eu vou conduzi-los por um caminho que é mais difícil, que é de difícil acesso, é um caminho desconhecido. Não os levarei pela rota dos filisteus, eu os levarei pelo caminho do mar, que vai rodar o deserto, de maneira que eles não saibam o caminho de volta na hora que tiverem que passar ou que tiverem que enfrentar seus adversários e suas adversidades. Então Deus complica o caminho de volta, porque, na verdade, Deus estava querendo libertar aquele povo. Porque todas as pessoas que são escravas, que continuam com a mentalidade escravas, elas mesmo tendo a oportunidade de ir para o novo, para o campo da liberdade, para o tempo da liberdade, para o tempo da vida nova, para a terra da promessa, para a oportunidade que Deus está lhe dando, mas o fato da sua mente ser escrava e está muito voltada, está muito codificada pela mentalidade, pelos padrões egípcios, a tendência do ser humano, quando passa pela crise, quando tem que enfrentar adversários e adversidades, ela retorna, porque o caminho dela está sinalizado. Então Deus pensou nisso, conhecendo o ser humano. Então Deus faz com que o povo saia por um caminho desconhecido. Por isso que o texto que nós lemos é esse. Aí o Senhor diz assim: eu os levarei pelo caminho que eles não conhecem. Eu os levarei pelo caminho do mar, pelo caminho do deserto. Então Deus fez isso para apagar o caminho de volta. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Sabe aquela hora que você sai por um lugar e quando você tenta voltar, você não enxerga mais a rota? Porque Deus vai lá e apaga. Era o que Deus fez, foi o que Deus fez com o povo. Deus simplesmente foi lá e apagou o caminho de volta, para que eles não voltassem quando tivessem que enfrentar seus adversários. Porque quando a pessoa escrava, por mais que ela tenha a oportunidade da liberdade, mas ainda assim, quando ela vê a adversidade, a tendência dela, isso é natural de qualquer ser humano, é voltar para o estado onde ela estava. Porque aquele lugar representa a segurança para ela. Toda pessoa que é desafiada a entrar no novo tem medo de desafios e tem medo de entrar no novo. Então Deus faz questão de apagar a rota de retorno, de volta para o Egito, para que eles não voltassem caso, ou quando, na verdade caso não, porque a guerra é iminente, quando a guerra fosse instaurada
Então eles teriam medo de continuar, mas eles iriam olhar para trás e não tinham caminho de volta, não sabiam como voltar. Então, entre voltar e prosseguir e enfrentar o inimigo, você tem que encarar seu inimigo. Então tem hora que Deus faz assim com a gente, tem momento que Deus faz assim conosco. Deus apaga o seu passado, o caminho de volta, para você não retornar na hora que você está enfrentando os seus amigos, os seus inimigos. Então, querido, vamos atentar para uma coisa, porque às vezes Deus nunca vai facilitar para mim e para você. Isso é uma maneira de Deus nos ensinar que Ele não facilita a vida para mim e para você. Por mais que sejamos filhos, Ele nunca vai facilitar a sua caminhada, a sua trajetória, quando Deus tem um plano para você lá no futuro. Entende? Então, Deus não é mal, porque às vezes a gente diz assim, Deus não facilita para mim, está difícil encarar o meu futuro, está difícil chegar na terra da minha promessa. Mas o que Deus está fazendo conosco é simplesmente agindo como um bom pai. O bom pai é aquele que disciplina seus filhos e os treina para a vida. Então Deus é o seu pai. É o que Deus estava fazendo com a nação ao tirá-la do Egito. Deus estava levando para a terra prometida, diz, eu vou apagar o caminho de volta, para que vocês encarem seus adversários, suas adversidades, mas cheguem na terra da promessa. Entende? É assim que Deus faz conosco. Às vezes a gente quer que Deus facilite a nossa vida, que Deus vá facilitando a nossa caminhada, e quando as coisas ficam difíceis e a gente tenta voltar, não tem como voltar, porque a gente não tem saída. Mas o que Deus está fazendo? Nos treinando, nos disciplinando, porque é assim que um grande pai, um bom pai faz com seus filhos. Não é verdade? Talvez você que é pai, que está aqui comigo, você que é mãe, que verdadeiramente ama seu filho, você o treina para a vida, porque você sabe que o teu filho vai ter que encarar situações terríveis na vida, porque a vida é um desafio para eles. A vida não é a casa do papai e da mamãe. A vida não é sempre a dependência do pai e da mãe. E nem sempre você, como pai e mãe, vão ficar com o seu filho e vão ter que dar cobertura para ele, para tudo que ele fizer. Tem hora que você não vai estar presente e tem hora que ele vai ter que encarar o mundo, os desafios naturais da vida. Foi isso que Deus fez com a nação. Deus disse, é hora de vocês romperem com o Egito e vocês rumarem para a terra de vocês. Mas é necessário que vocês se desvencilhem, que rompam com tudo que os liga ao Egito, inclusive o caminho de volta. Eu vou apagar aqui, para que vocês esqueçam, para que vocês não saibam como voltar na hora da peleja, na hora da dificuldade. Então quero dizer para você aqui, Deus é o teu pai, Deus te chamou para uma terra da promessa. Tem uma terra prometida para você, mas não espere que Deus mantenha a sua ligação com o passado, porque não vai acontecer. Deus vai apagar o passado, viu? Deus vai apagar a senda do passado, a rota do passado. Você está numa jornada, e a sua jornada é para frente, é para Canaã, é para a terra da promessa. Amém? Então esteja preparado para Deus te treinar. E às vezes a forma como Deus vai treinar você não vai ser muito agradável. Mas não é para te matar. Prova nenhuma te mata. Disciplina nenhuma te mata. A disciplina de Deus te treina, te prepara, te fortalece, te equipa, te amadurece, te forja para enfrentar os seus adversários que certamente vão estar na sua jornada, na sua rota. Você vai passar por eles. Então Deus sabe por que nos conduz pelo caminho mais difícil. Deus sabe por que não nos leva pela rota mais fácil. Olha o que Deus pensou. Ele disse, se eu os levar pelo caminho, o caminho dos filisteus, é o caminho mais fácil, mas quando eles tiverem que se deparar com a guerra, eles sabem voltar, porque o caminho é fácil. Então tem hora que Deus vai dificultar para você.
Aí você diz assim, é o capeta. Tem hora que você acha que é o capeta. A coisa está ruim para você. Parece que não tem saída. Parece que você foi bloqueado todas as chances, as oportunidades. Mas não é o capeta não, não é o capiroto não. É o próprio Deus que fechou as rotas de escape para você, como Ele fez com o povo. Deus disse, eu vou fechar as rotas de saída, todas as rotas de saída eu fecho, para que Ele não tenha uma rota de escape. Porque sempre que você tem uma rota de escape, um plano B, vai ser fácil para você. Nem sei se minha esposa ainda está aqui, ela estava, às vezes ela só fazer uma média aqui, mas de repente ela até está aí. Mas teve um dia que eu fui pregar no encontro de pastores, ela foi comigo, nós fomos juntos, num café de pastores pela tarde, na volta, foi no interior aqui do Rio de Janeiro. Nós pegamos uma via errada, uma via desconhecida, que eu sei que essa via existe, é uma autoestrada, foi construída, ela é em cima, chamada de Arco Metropolitano, aqui do Rio de Janeiro. Eu nunca fui por essa estrada, mas eu vim por ela, eu a peguei, na verdade assim, eu entrei nela, meio que sem saber. Quando eu percebi, eu já estava no Arco Metropolitano. Andei tanto naquela estrada e não tinha uma saída. Depois ficou escuro. Depois eu só vi as únicas placas de saída que tínhamos era para alguns bairros aqui do Rio de Janeiro, algumas cidades, são municípios muito perigosos, inclusive pessoas dizem que quem passa por essa rota, todo mundo é assaltado. Minha esposa ficou desesperada, eu disse, eu não tenho alternativa, eu não conheço. GPS não funcionava, a internet não funcionou, então não tinha GPS que funcionasse direito ali. Telefone para ligar também não, posto de gasolina não tinha nada, a rota, a autoestrada, ela é escura e é uma reta, e eu fiquei um pouco desesperado, minha esposa também, mas eu tive que entrar no olho do furacão para buscar alguma informação, e não foi fácil não, minha esposa muito desesperada do carro. Oramos a Deus, e Deus nos deu, obviamente, o livramento, e depois de algum tempo nós conseguimos nos orientar, retomamos a estrada, mas tinha uma outra saída, depois de um longo tempo, e nós conseguimos pegar a rota com destino ao Rio de Janeiro, a nossa residência. Mas o que eu estou dizendo para você, eu usei isso para dizer que às vezes nós estamos assim, foi o que Deus fez com a nação. Deus sabia que Israel havia vivido 430 anos no Egito. O Egito estava muito codificado na sua cabeça, na sua mente. Tudo que eles viram na vida foi o Egito. Porque as pessoas, ninguém vivia naquela época 430 anos. Então as pessoas nasceram no Egito, aquela geração toda era nascida no Egito, só viram o Egito, só conheciam o Egito. Ninguém saiu da fronteira do Egito, as pessoas estavam codificadas com o Egito e pelo Egito. Por mais que Deus mostrasse a terra da promessa, ou falasse de uma terra diferente, para eles não tinha sentido nenhum. Então Deus sabia que se esse povo saísse e conhecesse a rota de volta para o Egito, assim que eles começassem a ter os problemas do deserto, os adversários e as adversidades, eles voltariam. Porque quando você pega uma rota desconhecida, uma rota que você não conhece, você tem medo, como eu tive medo com minha esposa. E a tendência é voltar. E eu confesso para você,
que se tivesse, nem retorno tinha. E nós andamos 1 hora sem encontrar retorno. E eu falei, poxa, se tivesse retorno eu voltaria e recomeçaria toda a rota, mas não tinha retorno. Então tem hora que Deus fecha as portas de saída para você, como fez com o povo lá no deserto. Deus fechou todas as rotas, disse ninguém volta, porque agora você só tem uma forma de caminhar, é ir no rumo da sua terra prometida. Você só tem que chegar lá, não tem como voltar. Então talvez Deus esteja bloqueando algumas saídas para você, amigo. E você diz assim, o que está acontecendo? O diabo está no meu caminho, Satanás está aqui, tranca a rua, sei lá quem, está fechando todas as minhas alternativas. Não! Nem sempre é o tranca-rua. Viu? Nem sempre é o capiroto. Às vezes é o próprio Deus apagando os sinais, as sinalizações de saída para você não ter alternativa para voltar para o Egito, para voltar para aquela mentalidade, para voltar para aquele padrão, para voltar para aquele sistema que codificou você por muito tempo. Entende? Às vezes eu vejo Deus fazendo isso com pessoas e eles acham que Deus está sendo sabotador. Então Deus sabe por que não leva você pelo caminho fácil. Por isso que Deus levou o povo por um caminho desconhecido. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos habituados à facilidade. Nós somos habituados ao comodismo. Todo ser humano é assim. Você é assim. Você é habituado à facilidade, a uma vida fácil, ao comodismo. Sabe por quê? Porque nós nascemos assim. Tudo que é novo para nós, tudo que é desafiador para nós, nos amedronta, nos ameaça. É ou não é assim? É assim com você, eu tenho certeza. Tudo aquilo que é novo é desafiador para você, coloca medo em você. Então nós somos seres habituais e nos habituamos ao comodismo e uma vida fácil. Sabe por quê? Porque essa é a sua natureza. Então sempre que Deus olha para mim e para você, Deus olha para nós, Deus sabe que gostamos da facilidade, Deus sabe que não gostamos de passar por lutas, Deus sabe que você não gosta de passar por dificuldades, e Deus sabe que quando você passa por dificuldade, normalmente você desarma, você tem vontade de retroceder, você tem vontade de voltar. Então tudo para você tem que ser na facilidade. Agora entenda uma coisa, alguém já disse que tudo que vem fácil vai fácil, não é assim? Tudo que ganhamos com facilidade, perdemos também com muita facilidade. Então não queira uma vida fácil, até porque Deus não vai te facilitar. Então o povo ficou habituado ao modelo do Egito. O Egito codificou a mente do povo, porque nós temos essa mente egípcia, nós temos essa visão, bem? E quando você é codificado pelo Egito, a única rota que você sabe é do Egito. A única rota de escape que você tem é do Egito. Não é assim? E as pessoas vivem isso. E andam por aí. Voltando. Conhece alguém que estava bem na sua vida espiritual, na sua fé, até mesmo no seu ministério, estava crescendo, estava bem, adorava, servia na igreja, servia a Deus com muita dedicação, muita fé, e que hoje já voltou para o mundo, voltou para a velha vida. Sabe por quê? Porque sempre seguiu por um caminho fácil, não apagou a rota de volta, não apagou os sinais, porque tem gente que anda sinalizando a estrada, sabe? Aquela
pessoa que não quer entrar para o novo que Deus tem e pensa assim, não, eu vou sinalizar a minha volta, eu vou sinalizar aqui a minha rota de volta, porque se der errado para onde eu vou, se der errado o meu plano, eu tenho para onde voltar. As pessoas vivem assim. Entende? Elas sinalizam suas rotas. Porque ela sabe, ela já vai com o pensamento, se der ruim, se der errado, eu volto. Eu volto para o meu antigo reduto. Entende? Eu nunca esqueço do capítulo 8 de Marcos. Jesus cura um cego que vivia na cidade de Betsaida. Só que Jesus pega o cego antes de curá-lo, e a Bíblia diz, Jesus levando-o fora da cidade, cura o cego e diz, não entres na cidade. Ué, por que Jesus manda o cara não entrar na cidade? Porque ele não morava na aldeia. Ele morava em outro lugar. Certamente. Mas ele fez de Betsaida, o cego fez de Betsaida, o seu lugar para esmolar, para pedir esmola. É até uma palavra, se você for curioso, vai no meu canal no YouTube, tem uma palavra chamada mudando de aldeia. Mudando de aldeia. É sobre ele, o cego. Então Jesus diz para ele, não entre mais nessa cidade. Depois nós vamos entender o porquê. Quando você lê Mateus 11, você vai entender que Jesus fala contra Betsaida, diz, se os milagres que se fizerem vocês, Betsaida, fossem feitos em Sodoma e Gomorra, ou em Tiro e Sidom, aquele povo teria se convertido. Então Deus fez muito milagre em Betsaida, mas o povo era incrédulo. Então Deus diz para aquele cego, não fique no meio de incrédulos. Não entre mais nesse reduto, porque o cego fez de Betsaida o seu reduto, o lugar onde ele pedia esmola. Ele vivia do que as pessoas davam para ele. Porque tem gente que é assim, se habitua ao tipo de vida que está levando. Só que quando você tem a sua experiência com Deus, Deus sempre vai te conduzir para fora do seu reduto. Deus nunca vai querer que você volte para aquele lugar. Mas sabe por que as pessoas querem voltar? Porque, como eu falei para você, é como aquele povo do Egito. 430 anos no Egito, codificou a mente deles, formatou a mente deles, criou um padrão na mente deles. E eles não sabiam fazer outra coisa a não ser pensar em Egito, falar como egípcio, pensar como egípcio, sentir como egípcio, ver como egípcio e querer voltar para o Egito. Então Deus diz, eu vou apagar aqui a rota de volta, o caminho de volta, vou levá-los por um caminho desconhecido, pela rota do Mar Vermelho, vamos dar a volta no deserto, para que eles não aprendam o caminho de volta na hora do sufoco, na hora da dificuldade. Entende? Então talvez Deus esteja dificultando sua vida hoje, e você acha que é o cão, e não é. É só Deus dizendo, não tem volta não, amigo. É daqui para frente. Vamos caminhar, vamos avançar. Amém? Nós gostamos de coisas fáceis, mas Deus sempre vai nos dar desafios. Ok? Então a facilidade não nos favorece e nem nos amadurece. Todo mundo que quer facilidade não vai ter favoritismo. Pode ter certeza que a facilidade não favorece você e nunca vai te amadurecer. Aprenda isso. Tem gente que sinaliza o caminho de volta, como eu falei.
Caso dê alguma coisa errada no novo plano, no novo projeto, então ele já sabe como voltar. Se você é desse tipo, que está sempre sinalizando a sua volta, quero dizer para você que você não pode fazer isso. Se você quiser crescer em Deus, não sinalize o seu caminho para voltar. Então, sempre que você for para uma guerra, esteja disposto a seguir pela rota que Deus tem para você. Nunca pelo caminho marcado. As pessoas vão para a guerra hoje, para uma batalha, mas elas estão marcando o caminho. Não, vou por aqui, porque se der errado, eu já sei como vou voltar, por onde voltar. Então Deus leva você sempre pelo caminho mais difícil. Quando Deus está te levando para a jornada da terra da promessa, Deus sempre vai te levar pelo caminho mais difícil, porque Deus sabe que nós buscamos a facilidade. Bem, mas na vida, o que é mais importante para nós não é aquilo que vem fácil, mas aquilo que é conquistado com muita dificuldade, com muita luta. E Deus sabe disso. Então, e Deus sabe também que na vida você terá muitos inimigos, muitos adversários e muitas adversidades. Elas vão aparecer. E se você tiver sido treinado, disciplinado apenas na facilidade, quando você chegar nesse tempo da resistência, da dificuldade da guerra, você vai ceder. Entende? Então vamos atentar para esses detalhes aí. Então, quando chega o momento da guerra, você está preparado para ela. Quando Deus falou que ia dificultar a caminhada do povo até chegar à terra da promessa, porque quando eles andassem, está lá, leia o texto. O Senhor diz assim, para que quando chegar a guerra, eles não voltem para o Egito. O que isso nos ensina? Que a guerra, em nossa jornada espiritual e em nossa jornada em qualquer área da nossa vida, a guerra é iminente. Quer dizer, ela vai acontecer. Nós teremos o nosso momento de guerra. Você vai encarar inimigos. Eles estão na sua rota. Não tem como ser diferente. E é por isso que você tem que estar preparado. O povo, lá o versículo 18 diz, o povo se preparou para a batalha. E eles não sabiam guerrear. Eles só eram pessoas, construtoras de tijolo, escravos. Mas eles se prepararam para a batalha. Porque às vezes você não vai ser um soldado de guerra, preparado para a guerra, mas Deus abre seu entendimento para você compreender que a vida é uma constante guerra. E que você vai ter muita luta. E que você precisa aprender a manusear uma arma espiritual. Porque a guerra espiritual você vai ter, amigo. Quer queira ou não, quer aceite ou não, você tem adversários, tem inimigos, que não vão querer que você chegue lá na sua Canaã, na sua terra da promessa. Então você tem que estar sempre pronto para essa batalha. Por isso que Deus fecha a rota de saída, de volta para o Egito. Porque senão, na hora que você ver um exército armado, preparado para detonar você, a primeira coisa que você faz é perna para que te quero. E você, mete o pé na estrada de volta para aquela velha e antiga vida. Então a guerra e o confronto é iminente. Entenda isso, tá? Para você chegar ao seu Canaã, à sua terra da promessa, ao seu nível espiritual mais elevado, aos dons, aos ministérios que Deus tem para a sua vida, a todo plano, projeto que Deus tem para você cumprir o propósito total, integral de Deus para a sua vida, saiba que você terá que encarar muitos adversários, muitos inimigos. E eles estão em todos os lados. Estão até dormindo com você. Estão até morando debaixo do mesmo teto que você. Às vezes, estão na mesma congregação que você.
estão no mesmo altar que você, às vezes estão no mesmo setor de trabalho que você. Entende? Às vezes são teus vizinhos, moram na mesma rua, têm o mesmo sobrenome que você. Entende? Jesus falando sobre isso, disse assim, o inimigo do homem é o da sua própria casa. Jesus diz, porque o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Isso aqui é uma palavra que eu vou dar para vocês, sobre família. Então, é assim. Nós vamos encontrar adversários e adversidades. Então, se você sabe por onde escapar na hora da batalha, na hora da luta, quando você for pressionado, com certeza você vai buscar essa rota de escape. Não é isso? Todo mundo faz isso. Quando a pessoa que conhece uma rota de escape na hora do sufoco, vai para lá. Às vezes eu vejo pessoas que estão encalacradas financeiramente. Tem gente que, eu já conversei com pessoa que falou, apóstolo, ora por mim, que eu estou numa crise terrível financeira. E eu pergunto, como foi isso? O que houve? A pessoa vai dizer assim, não, porque eu tive que pegar dinheiro com um agiota. E agora eu tenho que pagar os juros sobre juros e sobre juros. Estou sendo ameaçado. Quando você está numa crise, que às vezes não é para o seu desespero, mas quando você conhece uma rota de escape, você vai buscá-la. Sempre que você for pressionado, você vai em busca dessa rota. Só que às vezes o teu milagre não está na rota de escape. O teu milagre está exatamente em depender de Deus, esperar pela mão milagrosa, misericordiosa, pela mão ajudadora, pela mão de Jeová Rafá, de Jeová Jirê, pela mão do Deus provedor, do Deus que entra com providência, com misericórdia. E você nunca vai ver Deus entrar com providência no meio da fartura ou enquanto existir uma possibilidade de resgate. Entende? É assim. Olha só. Provação é quando está precisando de dinheiro. Se você está precisando de dinheiro, está numa crise financeira, você está numa provação. Quando você é fiel, quando você dizima, quando você oferta, quando você é generoso, quando você é uma pessoa de honra, é um semeador, é um abençoador, e você entra numa crise financeira, isso se chama provação. E o que é tentação? É quando você está nessa provação e alguém te oferece uma rota de fuga, te oferece um empréstimo com juros. Aí você diz, poxa, Deus proveu. Eu orei pedindo um milagre financeiro e apareceu uma proposta. Tenha inteligência, discirna isso. Porque se você está em provação e pediu uma bênção de Deus, um milagre de Deus, você pode ser tentado nessa provação. O que é a tentação? É justamente aquela oferta que vem para você sair do meio da crise. Só que você sabe que quando você fizer aquilo, não é Deus que está ali. Porque se você está precisando de um milagre financeiro e vai lá com a agiota, pode ter certeza que isso é uma tentação. Não é provisão de Deus. Você vai ter muita dificuldade, vai ter muita dor de cabeça e só a graça de Deus na sua vida. Estou falando isso porque quando nós conhecemos sempre uma rota de escape, nós vamos buscá-la. Nós vamos em busca dela. Sempre que entrarmos em pressão. Então Deus sempre vai te colocar um caminho desconhecido que é para você não saber
caminho de volta para o Egito. Deus não te quer mais no Egito, Deus não te quer no retrocesso, Deus não te quer na vida do passado, Deus te quer lá na frente, Deus te quer lá em Canaã, ouviu? Deus já te libertou do sistema de escravidão, Deus já te tirou do lugar que te diminuiu a mente, que te escravizou a mente, que te impediu de pensar com a mente de Sião. Todo mundo que foi escravo no Egito foi roubado na sua mentalidade, na sua capacidade de pensar com a mente de Sião. Todo mundo que foi roubado, foi escravizado no Egito, foi roubado na sua capacidade de acreditar em potencial de Deus na sua vida. Entende? E Deus já nos libertou para nos levar para Sião. Pense com a mente dos filhos de Sião. Pense com a visão de Sião. Pense com o coração de Sião. Transicione sua vida. Transicione sua visão, sua mentalidade, seus valores, pelos valores de Sião. Transicione seu coração de egípcio pelo coração de Sião. Transicione a sua mentalidade de egípcio, escravo egípcio, pela mentalidade de Sião. Transicione suas ideias de egípcio, de escravo egípcio, pelas ideias dos filhos de Sião. Entende? É o que precisamos fazer. Eu vejo as pessoas escravas até hoje, mesmo na igreja, servindo a Deus, falando em línguas estranhas, vivendo os dons do Espírito Santo, mas ainda continuam com a visão escrava. Então, queridos, toda a pressão pode fazer você voltar para o Egito, para a vida de escravidão. É por isso que Deus fecha os caminhos de retorno, de volta, porque toda a pressão, toda a dificuldade que passamos pode instalar dentro de nós novamente aquele start, sabe? Pode startar dentro de nós a possibilidade, a vontade de voltarmos a ser escravos lá no Egito. Então tome cuidado com essa possibilidade, tá? Quando você estiver passando por pressão, por dificuldade, o inimigo quer te levar de volta. Então pressão, dificuldade, adversidade, adversários startam dentro de você aquele espírito, aquela mentalidade, aquela visão egípcia. Faz você querer voltar à mentalidade, ao padrão, à visão e aos valores da escravidão do Egito. Então Deus vai sempre te conduzir por um caminho diferente, por um caminho desconhecido, por um caminho inusitado, porque Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe que você quer a facilidade. Ele sabe que você quer chegar na terra da promessa, mas quer ir pela facilidade. Ele sabe que você quer chegar na sua promessa, mas você não quer ir pelo caminho que enfrenta os seus desafios, por onde existem desafios. Amém? Então, para você chegar à terra da sua promessa, para você ter a visão, a mentalidade de Sião, você vai precisar encarar o seu desafio, a sua provação do deserto. Viu? Então, entenda isso. Entenda essa ideia de Deus. Promessas demoradas. Às vezes, nós estamos vivendo promessas demoradas. A gente ora, passa tempos, anos, e parece que a coisa não acontece. Acontece com você? Tem acontecido com você? Tantas promessas demoradas têm acontecido, as coisas não têm acontecido, e você diz, meu Deus, eu oro, não acontece, eu faço tudo, não acontece, eu jejuo,
eu vou para monte, eu faço campanhas, acontece. Não está acontecendo, o que está havendo? Às vezes a promessa está demorando e nós não temos paciência para esperar. Sabe o que acontece? Muitas pessoas desanimam, outros desistem porque acham que Deus se esqueceu deles e Deus está sabotando. Não é verdade. Acontece que Deus só está nos conduzindo pelo caminho mais difícil, porque Deus sabe que se a promessa vir com muita facilidade para você, você pode até se desviar, ou você pode fazer besteiras com a sua vida. Lembra do Abraão? Deus diz, eu vou te dar um filho. Porque Abraão diz assim, poxa, Deus, eu não tenho herdeiro. Meu único herdeiro é o Damasceno. É um assírio, ou um sírio. As duas palavras estão certas. E eu não tenho filhos, mas tenho uma promessa, que o Senhor vai me dar um filho. Aí passam-se 25 anos. Estude a história de Abraão. Aí Abraão diz assim, 25 anos, cara, muita coisa. Ninguém aguarda, espera 25 anos. Quer saber? Eu vou facilitar a situação. Já que a esposa não dava filhos, era estéril, então ele arruma uma mulher. Ele entra em acordo com a esposa diz, tem minha serva aqui, egípcia, sempre o Egito, lembra do Egito? Tem minha serva egípcia aqui. Você pode ter uma relação com ela sexual, eu dou ela para você, eu permito, e você pode ter um filho. E aconteceu. A mulher engravidou, nasceu Ismael. Lembra? Pois é, Ismael deu tanto problema para o sujeito lá. Deu tanto problema para Abraão. Ismael se tornou um arqueiro, um flecheiro, competidor. Competiu com o irmão depois que nasceu. Foi preciso, a mãe deu problema, foi preciso haver uma cisão. A mulher teve que ir para o deserto. Entende? A mulher teve que ir para o deserto. Viver no deserto. Ali, Ismael foi para o deserto. E o problema deu tão ruim. Continua dando. Porque o povo árabe são os descendentes de Ismael. E eles estão em atrito com os descendentes de Isaac. Entende? A guerra do Oriente Médio, a guerra dos palestinos, árabes contra judeus, é fruto dessa decisão do Abraão. Entende? Então aprenda uma coisa, se está demorando, é Deus te levando por uma rota desconhecida que você ainda não sabe. Então calma o seu espírito, sossega a sua alma, disciplina seu coração, submeta-o ao Espírito Santo de Deus. Tudo ao seu tempo. Você vai chegar na terra da sua promessa, mas você não precisa facilitar nada. Deixa Deus te conduzir pela rota que Ele traçou para você. Não antecipe nada, não faça nada por causa do seu temperamento, do seu comportamento. Tem gente que é tão desesperado, tão ansioso, que sai fazendo coisas sem pensar, seguindo rotas que Deus não permitiu, que nunca deu. Faz sentido tudo isso para você? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Toma posse aí, em nome de Jesus. Amém? Não faça o que Deus não te mandou fazer. Não tome caminhos que Deus não te mandou. Não tome atalhos que Deus não te mandou. Apaga toda a sinalização. Se você sinalizou a sua estrada de volta, seu caminho de volta, caso dê errado lá na terra da promessa, você sabe para onde voltar, por onde voltar para o Egito, apaga esse rastro, apaga os sinais e segue na rota do chamado de Deus. Amém? Recebe essa palavra na sua vida aí, em nome de Jesus.